Bem com vocês? Aos pouquinhos o pessoal tá entrando, tá subindo aí. Eu tô vendo aqui que alguém colocou que tá pelo computador. Não tem mistério, é só assistir. Não tem problema, não precisa fazer absolutamente nada, é só assistir. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que aparentemente me traz uma certa preocupação, porque eu percebo que muitas pessoas não entendem ainda o real significado da palavra, digamos assim. E quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre o direcionamento da nossa vida. Então, por isso, ele tem tamanha importância. E aí foi escolhido esse tema por conta dessa, digamos assim, estranheza que causa em algumas pessoas. A gente vai falar hoje sobre propósito e eu gostaria que alguém ou todos, quem se sentir à vontade, falasse um pouquinho pra gente. Você sabe o que é propósito? Você tem um propósito? Qual é o seu propósito hoje? Queria que vocês participassem aí ativamente com a gente. A proposta da live é essa, a gente interagir. Por isso a gente faz live, não vídeo, né? O vídeo não dá para interagir ao vivo. Então a gente decidiu fazer a live por conta disso. Então eu queria que vocês colocassem para mim qual é o propósito de vocês hoje, né? Qual é o propósito de vocês hoje? Eu sei que a gente está vivendo aí um cenário crítico, mas pode ser que algumas pessoas tenham o mesmo objetivo diante desse cenário, mas vamos tentar pensar como o propósito como um propósito de vida e não um propósito do momento. Qual é o seu propósito de vida? Você já parou para se perguntar? Você tem isso em mente? Você trabalha em prol desse propósito? Vamos lá, vamos dar um tempinho aí pro pessoal pensar e dividir comigo aí qual é o seu propósito. Eu tenho um propósito e já dividi com alguns qual é o meu propósito. Às vezes nas minhas palestras, nos meus treinamentos, nas aulas, né? O contato que eu tenho com o meu público, eu divido sempre qual é o meu propósito, qual é a minha missão. E então eu queria saber de vocês qual é o propósito de vocês hoje. Fabi colocou aqui que o propósito para ela é como um objetivo. O que eu quero fazer exatamente, por esse caminho, Fabi, exatamente isso. O propósito é por aí, você está no caminho certo. Mais alguém gostaria de contribuir? Bia, fala um pouquinho aí do seu propósito pra gente. Porque hoje, se a gente não tem um propósito, aquela frase que parece clichê, né? Qualquer caminho serve. Então, se você não tem um caminho decidido, se você não tem um objetivo, qualquer caminho serve. Então, a importância de você ter um objetivo, de você ter um propósito, é basicamente esse, é você entender qual é o seu papel aqui? Por que você está aqui? Quantas vezes vocês já se perguntaram isso? Por que eu estou aqui? Quantas vezes? A Bia relatou que é desenvolver o talento natural. O talento natural é basicamente aquilo que você... é a sua missão. É por que você veio. Por que você está aqui. Ótimo, Fabi. Excelente. Muito bom, muito bom. Esse é o meu propósito, transformar vidas. Esse é o meu propósito, transformar vidas. E a minha missão é cuidar das pessoas. Então, o propósito, ele vem pareado com a missão. Você precisa ter claro para você o que você quer. Por que você está aqui? Por que você veio? Quantas vezes eu estive por lugares errados
desenvolvendo atividades que não me traziam felicidade, sim, pura e simplesmente porque eu ainda não tinha o meu propósito, a minha missão alinhados. Então, bati um pouco de cabeça, adquiri experiência em outras áreas, até eu entender que o meu propósito, o meu desejo, a minha felicidade está na área de desenvolvimento. O meu propósito é desenvolver pessoas, a minha missão é cuidar das pessoas. Então, quando eu tenho isso alinhado, o segundo passo é focar nisso. Eu preciso focar nisso e seguir em frente. E aí eu preciso entender qual é o caminho que eu preciso desdobrar para poder alcançar esse meu objetivo. O dicionário, ele diz que o propósito é a intenção de fazer algo. É algo que você busca alcançar. Um objetivo, uma finalidade. Só que um propósito de vida vai muito além disso. O propósito de vida é aquele propósito que, independente da sua profissão, é a sua paixão, é o seu amor, é aquilo que te traz a real felicidade, que te realiza, que te deixa pleno. Então, são coisas um pouco diferentes, digamos assim, né? Então, hoje, o meu propósito é esse, é estar aqui falando para vocês, estar nas salas de aula, porque é através desses movimentos que eu realizo que eu alcanço a transformação de algumas vidas. Então a gente precisa ter isso em mente, porque senão você começa a tirar para vários lados. E aí daqui a pouco você começa a não ter mais prazer em nada que você está fazendo. Então você precisa entender, eu quero ser professora, eu quero ser advogada, eu quero atuar na área de medicina. Entrei na área de medicina, eu tenho um leque de opções, porque eu preciso escolher a minha especialização. Então, dentro da medicina, o que me atrai, o que iria me realizar e me trazer felicidade? É a pediatria, é a cirurgia geral, é a ginecologia. Então, eu preciso entender qual é o meu propósito. O meu propósito é falar para as pessoas. O meu propósito é trabalhar com o make. Eu quero ser maquiadora. Excelente! Então, batalha em cima disso. Foca nisso. E aí você precisa entender qual o caminho que eu vou desdobrar. É o quê? Eu preciso me preparar. Então, eu vou pesquisar os cursos, eu vou olhar as disciplinas, eu vou entender se eu estou me agradando daquilo que eu estou vendo, né? Vou me familiarizando aos poucos com aquele conteúdo e vou buscando informações. Segundo passo, vou me inscrever nos cursos. Então, eu preciso me capacitar. Após a minha capacitação, aí sim, eu vou praticar. Mas tem um processo. Existe um caminho a ser trilhado. Não é de qualquer forma. Não adianta hoje eu ser uma atendente de caixa, amanhã eu sou uma babá, no outro dia eu tô, não sei, dando aula de reforço, e não estou menosprezando nenhuma profissão, muito pelo contrário. Acredito e valorizo todas sem exceção. Eu acho que todo serviço é válido, todo serviço, todo trabalho, desculpa o termo, todo trabalho, ele precisa ser valorizado, porque a gente não vive sem nenhum deles, a gente precisa de todos eles. Então, a gente precisa entender, isso, qual é o meu propósito, o que eu quero? Qual é o meu propósito de vida? Vai além do propósito, é aquilo que me preenche, me traz total felicidade. E qual o caminho que eu preciso desdobrar? Então, eu tenho esses 3 passos iniciais para definir o meu propósito. Porque se você não tem definição de propósito, se você não tem metas desenhadas e alinhadas ao seu propósito, você está tendencioso a fadar. Você está tendencioso a entrar no tédio, a ficar depressivo, a ficar frustrado, porque você vai estar realizando uma atividade que não condiz com aquilo que você gostaria de fazer.
que não te traz felicidade, que você não se identifica, você vai estar perdendo tempo. E eu costumo dizer o seguinte, a gente está nessa vida para ser feliz. A gente não está aqui a passeio. Nenhum de nós estamos aqui a passeio. Então a gente precisa entender o que nos preenche, o que nos traz felicidade para que a gente possa atingir esse objetivo. E eu só faço isso se eu defino exatamente o que eu quero. Então eu preciso decidir o que eu quero fazer, o que eu estou buscando. Não sei se está claro para vocês, mas eu entendo eu vejo muita dificuldade das pessoas, porque tem uma das técnicas que eu realizo nas sessões de coach, que eu peço para a pessoa definir a sua missão e propósito, e eles empacam, as pessoas não conseguem sair dali. Mas isso me preocupa demais, porque às vezes a pessoa está com 40 anos e assim, você está aqui esse tempo todo e não está sendo feliz, e você não está realizado, porque você não está fazendo o que você ama. Então, e não tem coisa, sabe, tão triste quanto você, os dias vão passando e aquilo vira um fardo pra você. É ruim acordar, é ruim sair de casa, é ruim aturar aquelas pessoas, olhar pra cara do teu chefe, tudo é ruim. Então aquilo vira um peso muito grande. Mas isso porque você não tem os seus objetivos alinhados à sua missão. E isso só acontece quando você desenha estrategicamente aonde você quer chegar. Então, isso precisa estar muito claro. Eu trabalhei numa instituição de ensino que eu realizava como se fosse uma entrevista, né? Eu realizava uma triagem das pessoas que gostariam de estudar nessa instituição. Como os cursos lá são muito caros, ela faz esse tipo de procedimento, você realiza uma entrevista para saber se você está alinhado com o objetivo do curso que você está escolhendo e se você está nivelado àquela turma. E no início eu estranhei um pouco, porque não era muito a minha área, mas depois eu achei aquilo fantástico e foi dali que eu busquei orientação de carreira, porque eu percebi que 90% das pessoas hoje estão perdidas, elas não sabem o que elas querem. Você pergunta, por que você está fazendo, por que você fez direito? Então, eu fiz direito porque eu venho de uma família que todos são advogados, juízes, promotores. Não, também fiz direito. E aí ele está buscando um MBA caríssimo, voltado para a área de direito. Ele está dando continuidade a um sonho que não é dele. Ele está sonhando o sonho da família dele, ou do pai dele, que de repente nem é da família, mas que todo mundo embarcou, pegou carona naquele sonho, porque era mais fácil, e foi. E aí o que aconteceu? Frustração. E no desenrolar da conversa, ele chegou à conclusão, eu não precisei falar nada, só através de alguns questionamentos, que ele estava no caminho errado. Que ele tinha perdido 5, 6 anos da vida dele fazendo um curso que não é o que ele quer. Ok, no MBA a gente ainda consegue fazer um resgate, direciona para um outro curso, é uma especialização que você está fazendo, então você consegue, digamos assim, mudar o caminho, Porque eu costumo dizer o seguinte, não desista, mude a rota, mas não saia do seu caminho. Então a gente conseguia, através daquela conversa, direcionar ele para um outro curso para que aquilo trouxesse uma felicidade para ele, trouxesse uma satisfação, fosse produtivo, porque ainda tem isso. Se você está desenvolvendo uma atividade que você não se agrada, você não se torna produtivo. Por mais que você trabalhe muito e você chegue em casa exausto, mas você tem a sensação de que você não fez nada. E essa sensação é devido ao fato de você não estar realizando o que você gostaria de fazer. Então, gente, propósito é algo fundamental na nossa vida. Se você não tem comece hoje. Busque hoje o que você se identifica, o que te faz feliz. Aquilo que você bate o olho e fala assim, poxa, eu quero fazer isso. É diferente de você estar passando por uma situação delicada e você precisa fazer uma transição de carreira momentânea, digamos assim. Fiquei desempregada, tenho uma família para sustentar, vou fazer um curso ali de manicure e vou fazer unha. Ok, super plausível. Você precisa, naquele momento,
abdicar da sua profissão porque você não está conseguindo recolocação e você tem uma família para sustentar. Isso é comum, isso é normal e é plausível. Está ok, tá tudo bem. Daí você se acomodar, abandonou a sua profissão, tá ali, a coluna dói, as clientes são grossas, são, enfim, sem educação, não gosto de ouvir o que eu tô ouvindo, não queria estar aqui. Quantas vezes a gente escuta quando chega numa determinada empresa, uma pessoa de braço cruzado todos os dias reclamando: não quero estar aqui, não gosto de fulano, não gosto de ciclano, cria fofoca, cria intriga. Quantas vezes? Quem nunca passou por isso? Isso é um exemplo de uma pessoa que não tem um propósito. Porque se você não é uma árvore, se você está num lugar e aquele lugar está indo contra os seus valores, as suas expectativas, sai. Se você não sai, então permaneça ali e tente, no mínimo, tirar um aprendizado, entender por que você está ali, qual é a sua missão naquele lugar. Então, é importante que você tenha isso muito alinhado. Caso contrário, você está fadado a desistir, a se frustrar, a perder tempo. Os anos passam, gente. O tempo passa muito rápido. E aí você olha para trás e pensa assim: o que eu fiz da minha vida? O que eu construí? Se você nunca se perguntou isso, hoje é a hora de você parar e organizar suas ideias, tirar um momento para você e pensar: o que eu estou fazendo com a minha vida? Aproveita que a gente está com tempo, está todo mundo dentro de casa, a gente está num momento tenso, mas que eu entendo que é um momento que a gente precisa se voltar para dentro de nós. Eu acho que é o momento da gente aprender a se conectar com o nosso eu interior, com a nossa essência. Não é momento, por mais que a gente não queira aceitar, mas não é momento de desespero. Porque o desespero, ele te cega. Hoje eu passei um áudio num grupo que eu criei de autoajuda falando sobre isso. O desespero, ele te cega. E ele te impossibilita de enxergar as soluções. E aí, com isso, o que acontece? As coisas vão afunilando e vai ficando cada vez pior. Então, vamos entender esse cenário como um momento de se conectar. Olha para dentro de você. Pensa na sua história de vida, o que você construiu até aqui, o que você gostaria de construir a partir daqui. Será que não estava faltando uma oportunidade para isso acontecer? Será que não estava faltando uma oportunidade para você estar aqui uma sexta-feira, 7 horas da noite, me ouvindo falar? Talvez hoje seria o dia do happy hour, depois do trabalho. E aí você não vai acessar o Instagram para assistir uma live, porque o happy hour é mais importante. Outra coisa, cuidado com as suas escolhas. Você é responsável pelas suas escolhas. Aprenda a trabalhar a autorresponsabilidade. Pare de culpar o mundo, as pessoas, pelas escolhas que você faz. As pessoas têm a mania do eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mas e hoje? Hoje nós temos tempo de sobra. E eu não falo isso só para vocês, não. Isso serve muito para mim também. Porque por mais que eu batalhe ter uma rotina, ser produtiva, eu me cobro demais. Porque eu acho hipocrisia eu falar para você uma coisa que eu não faço. Então eu me cobro muito, eu não preciso que ninguém esteja me olhando, eu não preciso filmar a minha rotina todos os dias, fazer vídeo do que eu estou fazendo para provar para você o que eu faço ou deixo de fazer, porque eu já me cobro, eu sozinha já me cobro. Então, quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um propósito, a gente se torna também mais produtivo. Porque, por exemplo, se o meu propósito é desenvolver pessoas, é cuidar de pessoas,
eu estudo em cima disso. Então eu estou amando esse período que eu estou em casa. Que eu estou podendo ler os meus livros com calma, eu estou podendo me conectar, eu estou aprendendo técnicas que eu desconhecia, eu estou aprendendo a valorizar coisas que eu não valorizava. Então, é muito fácil eu cruzar os braços e ficar assistindo o jornal de 7 horas da manhã, porque eu não tenho mais sono para dormir, né? O corpo já está mais do que descansado e a mente também. Então, acordar e assistir um jornal 7 horas da noite, 7 horas da manhã, até 8 horas da noite, e ficar deprimida com a quantidade de informações que eu recebo ali. Eu pego o celular e eu recebo a mesma coisa. E aí eu vou me alimentando de quê? De coisas ruins. E a escolha foi de quem? Foi minha. Foi minha. Então, o que eu determinei? Eu só assisto o jornal à noite quando eu tenho tempo. Porque os meus clientes, para não ficarem desassistidos por eu não poder estar na sala, eu venho para cá atendê-los online. Então, quando eu não tenho atendimento online, eu assisto o jornal. Do contrário, não assisto. E já pedi, as pessoas que me conhecem sabem, não fica me mandando essas informações porque não quero saber. Eu não quero saber. A notícia que me interessa é a criação da vacina. Essa é a notícia que me interessa. O dia que surge essa notícia, aí você me avisa. No contrário, quantas pessoas morreram, deixaram de morrer, se o comércio vai abrir, se o comércio está fechado, não me interessa. Isso não vai me fazer bem. Eu prefiro estar lendo os meus livros, estar fazendo as minhas orações, estar mandando mensagens positivas, pensando em mensagens positivas, criando conteúdo positivo para mandar para as pessoas. Porque o meu propósito é esse. Então eu estou trabalhando em prol do meu propósito. E aí eu te pergunto, se você tem um propósito, você está trabalhando em prol desse propósito? Você já parou para pensar? Você está trabalhando em prol do seu objetivo? Se você tem um objetivo para daqui a 6 meses, que a gente tem esperança que até lá essa pandemia acabou, o que você está fazendo para movimentar? Porque não adianta você pensar se você não gera ação. Você tem que gerar ação, gerar movimento para que as coisas aconteçam. É outra coisa que eu ensino. A ideia aqui acontece em várias situações, vem uma avalanche de pensamentos e acabou a ideia. Sumiu, já não é mais prioridade. Quando você tem uma relação de metas e que você coloca essas metas em um lugar visível, que você passeia para lá e para cá e a todo momento você está visualizando aquelas metas, elas se tornam prioridades para você porque você automaticamente começa a se cobrar. Porque vai começar a te irritar ver aquelas anotações com data de início e perspectiva de término e você não está fazendo. Então, é importante, além de você ter um propósito e trabalhar em prol dele, você precisa ter as metas estipuladas, com data de início e fim. O fim pode ser ajustado? Pode. O início também pode? Pode, mas não é o ideal. Por quê? Porque o início, se você começar a adiar 1, 2 vezes, vai gerar procrastinação. Então, pense qual é o seu propósito e se você tem trabalhado em prol disso. Ou se você está aqui a passeio durante todos esses anos da sua vida. Pense se você tem sido produtivo. Pense se você tem contribuído para o seu crescimento, para a sua evolução pessoal. A internet está aí a nosso favor. Quantos cursos gratuitos estão sendo oferecidos nessa época? Quantas lives orientativas, riquíssimas, estão sendo oferecidas? E quantas você tem assistido? É uma escolha. Você quer ficar na frente da televisão assistindo desgraça ou você quer vir para frente do celular e assistir uma live para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento pessoal? É uma escolha.
Então, hoje eu coloco aqui para vocês a necessidade de vocês se voltarem para dentro de si e começarem a se questionar. Porque autodesenvolvimento é isso, é questionamento o tempo inteiro. O que eu estou fazendo está certo? O que eu estou falando está certo? Eu estou agindo segundo o meu pensamento? Eu estou me agradando ou eu estou agradando os outros? Eu estou fazendo por mim ou eu estou fazendo pelos outros? Ah, Aline, mas eu não sou egoísta. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Se você não consegue fazer de uma forma perfeita para você, você não vai conseguir fazer para o outro. E se você conseguir fazer para o outro com perfeição e não conseguir fazer para você, acenda a luz vermelha. Porque você precisa estar em primeiro lugar. Só que para isso você tem que ter foco. A gente escuta muito, é outra palavra que virou um jargão. Foco. Força, foco e fé. Quem nunca viu isso? As pessoas tatuam isso no corpo. Só que eu te pergunto, você caminha de acordo com o que você prega? Essa é a minha indagação diariamente, é o meu questionamento, porque eu vejo que as pessoas falam muito bonito, as pessoas postam muitas coisas, elas falam muitas coisas, mas cadê a ação? Eu sou muito visual, eu preciso enxergar aquilo que você está falando pra mim. Porque é o que eu tô te falando, a mesma coisa é eu falar pra você que você precisa ser produtivo, mas eu dormi hoje até 4 horas da tarde. Aline, mas então tem que acordar cedo todo dia? Não, como eu já falei pra vocês. Não estar bem um dia, ok. O que não é legal é não estar bem todos os dias. Aí você precisa entrar numa batalha com você. Você precisa se esforçar. Você precisa sair literalmente da sua zona de conforto. E quando você não tem um propósito, você não tem motivo para levantar da cama. Então, quando você foca no seu propósito, as coisas começam a acontecer. Faz sentido isso para vocês? Ou eu tô aqui blefando? Porque o que eu entendo, até porque eu testo muito as coisas antes de passar para vocês, leio, estudo muito antes de tudo, o que eu vejo é isso, que não faz sentido para algumas pessoas. Não é assim, eu não quero viver assim, então ok, tá tudo bem também. A gente pode discordar de opiniões, não tem problema nenhum. Mas eu entendo que faz muito sentido, que tudo caminha junto, que eles estão interligados. É missão, é propósito, é estratégia, é foco. Se você não tem nada disso, você está andando perdido. Você está literalmente igual cego em tiroteio. Você não sabe para onde você vai. E é clichê? Sim, mas é a verdade. Quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve. E aí você chega com 40, com 50 anos, olha para trás e pensa assim, caraca, eu não fiz nada da minha vida. Eu tenho pedido para os meus clientes 5 metas. Eu quero só 5 metas. As suas principais 5 metas. Quase ninguém me entregou. Hoje é sexta-feira, quase ninguém me entregou. Cara, você não tem meta. Como você não tem meta? E eu falei, acende a luz vermelha. Tá andando em círculo. Você precisa ter metas. Aline, mas o cenário, a gente está vivendo um cenário de insegurança, sem prazo, sem data. Cara, cria metas semanais. O que você quer fazer dentro dessa semana, diante desse cenário? Mas não me dá isso como desculpa. Tanto que eu sempre priorizo, sempre falo o quê? As metas precisam ser atingíveis. Para que elas sejam atingíveis, elas precisam ser reais, primeiramente. Se eu falo para você que eu quero daqui
há 6 meses fazer uma viagem, essa meta pode ser inatingível. Porque eu não sei se daqui a 6 meses, por mais que a pandemia, entre aspas, tenha passado, se eu vou me sentir segura ou se eu vou ter permissão para fazer uma viagem. Então essa meta, ela não é atingível. Agora, eu posso falar assim, amanhã eu quero ler 5 páginas do livro tal. Essa meta é atingível. Amanhã eu quero lavar o meu carro. Uma coisa boba. Essa meta é atingível. Eu quero arrumar o meu armário. Eu quero arrumar aquela gaveta. E isso, durante essa quarentena, faz com que você se sinta produtivo. Faz com que você se sinta útil. Faz com que você transborde de felicidade, de gratidão, porque você conseguiu fazer alguma coisa, mesmo estando dentro da sua casa. Então, tudo tá linkado ao quê? Ao foco e à escolha. Tudo que eu acabei de falar. Eu escolhi ter uma meta para amanhã. Aí amanhã eu tenho que ter o foco para atingir aquela meta. Então, gente, vamos começar a olhar aonde que eu estou errando. Vamos parar de culpar o outro, vamos parar de culpar a vida, vamos parar de questionar a Deus, ao universo, independente de religião, independente de onde você coloque a sua fé. Vamos parar de culpabilizar as coisas e as pessoas pelas nossas escolhas. Precisamos aprender a escolher. Se você tem propósito, se você tem missão, se você tem visão estratégica, se você tem foco, você tem 80% de possibilidade de atingir o seu objetivo, de ter uma escolha assertiva. Agora, se você escolhe no escuro, sinto muito. Sinto muito. O que falta às vezes pra gente é um momento só nosso. Eu tenho falado muito isso. Dedica esse momento pra você. Tira uns minutinhos pra você, vai lá pro cantinho, pensa sobre a sua vida, faz uma análise, faz uma retrospectiva. E agora, depois de tudo que vocês ouviram aqui, parem para pensar se vocês realmente têm um propósito. O que realmente é importante para vocês? Se vocês estão conectados com a essência de vocês. Ou se o externo está atrapalhando essa conexão. Porque às vezes você está ligado no externo. Você não está ligado com você. Você precisa estar ligado com você, com o seu propósito, amarrado ali com o seu propósito. E eu te garanto, se você tem um propósito e você batalha por ele, você vai se sentir muito mais feliz em tudo que você fizer. Isso é fatídico. Isso não é achismo. Eu falo por mim, Tem gente que às vezes me pergunta em que mundo que eu vivo. Eu vivo um dia de cada vez, porque o futuro não me pertence. O que me pertence é planejá-lo. Se ele vai acontecer, é outra coisa, porque existem várias pedras pelo meio do caminho. E uma delas é a questão de você, no cenário de hoje, você está vivo ou não. Então, você precisa planejar. Executar, a gente vai lá na frente, a gente vai pensar se vai dar para executar ou não. Agora, eu não posso planejar hoje e começar a sofrer. Então, eu vivo um dia de cada vez. Eu não posso viver, como também eu não posso viver hoje pensando se eu vou acordar amanhã. Eu não posso viver hoje se eu estou me prevenindo, fazendo tudo direitinho,
sofrer se eu vou estar com Covid amanhã de manhã. Então eu tenho que viver o hoje. Eu tenho que amar hoje, eu tenho que elogiar hoje, eu tenho que beijar, né? Acolher o meu filho hoje, a minha família. Eu tenho que levar palavras incentivadoras, motivadoras hoje. Eu não posso sofrer pelo amanhã. Então eu preciso parar e pensar, o que eu posso fazer hoje? Eu acordo com o meu planejamento já na cabeça, porque antes de dormir eu já penso, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Eu acordo, bom, a minha logística é essa, então é isso que eu vou fazer. E começo a dar andamento no meu dia. Gente, não tem mistério. Só tem que deixar de lado a procrastinação e se agarrar no propósito. O segredo é só esse. Então, hoje, a minha mensagem para vocês é essa. Por quê? Porque se você traz essa conexão, se você se apega à sua essência, se você realiza o seu propósito, se você aprende a fazer escolhas, você se torna corajoso. E hoje é preciso ter muita coragem para viver. Porque não está fácil para ninguém. Só que é preciso ter coragem para viver, é preciso ter coragem para ser quem você quer ser. É preciso ter coragem para estar aqui falando. Eu tinha uma dificuldade absurda. Eu falava para 100 pessoas numa plateia, mas eu não falava para uma câmera. Por quê? Porque nós temos medo do julgamento. Só que quando você sabe do seu propósito, você também abandona o julgamento. Então, é preciso você ter coragem para ser quem você é. Essa é a minha mensagem para vocês hoje. Eu espero que eu tenha alcançado a expectativa de alguns, porque a gente não consegue alcançar de todos, mas eu gostaria muito que vocês trouxessem essa reflexão para vocês de uma forma interna, que vocês se conectassem com a essência de vocês, que vocês se questionassem se vocês estão no caminho certo e que a partir de hoje vocês aprendessem a criar metas e estratégias para que vocês possam atingir os objetivos de vocês. Eu vou deixar um pouquinho aberto, se alguém quiser comentar mais, eu vou ver aqui alguns comentários e quem quiser fazer perguntas, pode fazer também. O que eu gostaria de deixar claro para vocês é que o meu propósito, a minha ideia é poder dividir um pouquinho da minha experiência com vocês, da minha trajetória com vocês, de tudo que eu passei, testei, realizei. Ainda tem muito caminho para eu percorrer, mas eu me sinto feliz e grata pelo que eu conquistei até aqui, pela pessoa que eu sou até aqui. Então, e busco a minha evolução, principalmente espiritual, porque eu acredito muito que quando o seu espiritual está equilibrado, automaticamente ele reflete no seu emocional. Então, você consegue trazer bem os seus objetivos, a sua rotina de uma forma mais serena, mais harmônica, mais tranquila. Mas quando o seu espiritual está balançado, automaticamente ele mexe com o seu emocional e baixa a sua energia. Então a gente precisa buscar muito o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual, para que as coisas caminhem bem também. Então vocês podem observar que é um conjunto de coisas, né? Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Vou deixar livre aqui. Deixa eu olhar aqui.
Lembrando que amanhã, quem tem filho adolescente, eu já postei também, vai ter uma live amanhã com a fono Mariana, esqueci o sobrenome dela, é um pouco difícil. Enfim, já tá no meu feed. E a gente vai falar sobre os adolescentes, com a reação dos adolescentes durante essa quarentena, a questão da ansiedade na adolescência. Então, quem tiver filho adolescente, quiser participar também, vai ser amanhã aqui também pelo Instagram, tá? A Bia colocou, né, que tá buscando o desenvolvimento pessoal dela e que o objetivo dela, o propósito dela é palestrar. Excelente, Bia. É um universo muito gratificante, porque é o momento que você tem de dividir, né, as suas experiências, dividir os seus conhecimentos com as pessoas e através disso trazer evolução, crescimento na vida de cada um daqueles que estão ali, porque querendo ou não, como eu falo, você não atinge 100% das pessoas, mas você consegue atingir uma porcentagem significante. Na verdade, eu digo o seguinte, quem precisa ouvir, retém o que foi dito. Quem não precisa, entra e sai do mesmo jeito. Então, eu, particularmente, eu sempre saio muito feliz das minhas palestras, dos meus treinamentos, porque eu recebo feedback, eu acho que feedback é tudo e a gente, né, permite a gente a melhorar cada vez mais e a gente entender se a gente está no caminho certo ou não. Então, parabéns pela sua escolha, eu acho ótima o seu propósito. A Ingrid tinha uma outra live, teve que sair. Bom, então acho que é isso, pessoal. Muito obrigada, tá? Mais uma vez, pela atenção, pelo carinho de vocês, pelo respeito. Eu agradeço a todos. Tentei fazer uma gravação aqui, vou ver se ficou legal. E conforme for, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então amanhã, quem puder estar comigo e com a Mariana, amanhã, se eu não me engano, é às 20 horas ou 7h30, uma coisa assim. Depois vocês olham lá no feed, aí no feed do Instagram, tá bom? Boa noite para vocês, tudo de bom, um excelente final de semana e que a partir de hoje vocês tenham novos propósitos, novas atitudes, escolhas mais assertivas e através disso vocês possam ser mais felizes, tá bom? Beijo grande no coração de todos. Boa noite. Tchau, tchau.